E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente Baki Hanma, pra estar falando aí do nosso querido Jackinho. Coitado do Jack, pegou em bomba, mas ele tinha uma surpresa, ele tentou ferrar o Pico, né? Na hora que o Pico fosse abaixar e ficar na mesma altura dele pra mordê-lo, ele iria pegar em bosta. Mas infelizmente não deu certo e quem foi ali desarmar a armadilha foi o Tokugawa. Mas antes de comentar sobre tudo, vocês sabem como é que funciona, né? Tem aqui Baki Hanma terceira temporada, conhecido como Baki sétima temporada, né? Que já é bastante temporadas que a gente tem de Baki. Inclusive, narrei tudinho pra vocês, se você quiser ver, vou deixar um cardzinho aqui em cima pra você tá olhando aí os vídeos, beleza? Então deixa de resenha, deixa de rolar e vamos já ao que interessa. Vamos direto para Baki em si. O que aconteceu nesse episódio 10? Primeiramente a gente vê o Jack. O Jack tava ali ferrado, todo remendado, pegou em bomba, e inclusive estava sendo medicado. O próprio Kureha teve que cuidar dele porque as suas lesões eram gravíssimas, teve problema na coluna e tal, mas ainda estava bem. E a gente sabe que o Hanma, o sangue Hanma é extremamente diferente, né? E inclusive é poderoso pra caramba. O próprio Jack em si tem um sangue poderoso, resistente a toxinas pra caramba, só ele consegue fazer isso. Enfim, o fato é que a gente acaba vendo aí, né, que no final das contas o Jack em si não aceita essa realidade e sai correndo com tudo para enfrentar o Pico de novo. O importante desse momento é que a gente vê ali uma contextualização científica do que aconteceu, né? Como o Jack conseguiu fazer aquele movimento quase que inconsciente, voluntário, não sei como eu posso dizer, mesmo estando apagado ali, né, ele simplesmente atacou do nada. E aí se é explicado tudo o que aconteceu. E pelo que dá a entender, eu acho que a gente não vai ter mais cortes nas cenas, tá? Porque tá chegando na etapa final, tá chegando no final desse arco, e por estar chegando no final desse arco, creio que eles não vão mais cortar muita coisa aqui. E é aí que a gente vê que é explicado uma teoria e até um fato verídico, onde um homem na guerra foi decapitado e tinha prometido que iria pegar sua cabeça e correr e passar por todos os seus soldados e seus liderados seriam livres. Esse era o acordo que ele faria. Eu consigo passar, se eu consigo, você libera todo mundo. Os caras fizeram ali e ele conseguiu fazer aquilo salvando os seus liderados. E com isso, ele conversa ali com Aster, Kureha, o Tokugawa conversa e ele chega à conclusão que é o mesmo fenômeno que aconteceu com o Jack. Ele conseguiu fazer com que o seu corpo guardasse a informação do seu desejo para realizar aquilo em si. Da mesma forma que a gente tem, né, os animais, né, que quando recebe algum toque, mesmo morto, fica se mexendo, né, se for estimulado, ainda tem energia no músculo e se mexe. É algo semelhante. E aí, vemos mais uma vez o Jack indo pra cima e é bem engraçado, né? Porque o Pico fica desesperado, porque o morto voltou à vida? Como assim, cara? E aí o Pico sai correndo, no desespero da gota, coitado, louco. E quando ele vai correndo desesperado, vemos que o Jack vai batendo nele, espancando ele, chutando ele. Aquilo não faz dano nenhum ao Pico, mas eu tenho que deixar claro aqui uma coisa que eu não comentei durante a batalha do Jack versus o Pico, é que a dublagem do Jack melhorou muito. Ainda não é uma dublagem que combina com o Jack. O Jack ele tem voz grossa, vozeirão. Aquela voz de tipo assim, eu vou te matar, vou bater em você, não sei o que. Aquele vozeirão, ele tem essa voz. A própria voz japonesa é grossa pra caramba. A voz inglesa também é grossa pra caramba. Apenas a dublagem brasileira é que é fina, é que é mais jovem. E o que eu achei interessante sobre tudo isso é que o dublador se esforçou muito para poder dar um tom emotivo à voz. Inclusive na parte que ele vai gritando, vamos continuar. É bem legal ouvir isso, né? É da hora. Então a dublagem ficou boa, tá? Não é uma dublagem excelente, não é uma dublagem muito top, mas é uma dublagem, no mínimo, degustável.
mas o Jack merecia uma dublagem melhor. O fato é que ele conseguiu melhorar muita coisa aqui. E aí a gente vê, né, que é explicado, né, que o Piccolo, e assim como outras pessoas que vê fantasmas, OVNIs e outras coisas, ficam com medo daquilo, porque a morte era uma coisa que acontecia na sua vida e, tipo, depois que morreu. Nunca viu alguém voltar, e esse alguém tinha voltado, né? Na cabeça dele, o Jack tinha morrido. E é aí que, simplesmente, depois de um tempo, ele perde o medo e vai pra cima do Jack e dá um tapa. Mesmo, que ataque, que porrada ele dá no Jack. O Jack chega a ficar... vira uma roleta russa. Isso acontece realmente no mangá. Eu não sei de que forma eles poderiam fazer para não ficar bizarro, estranho, sabe? Muita gente reclamou também dessa cena, achei bem estranho. Inclusive, um dos inscritos que conversou comigo, ele falou que parecia com a cena do Che Guevara, que aconteceu isso. Mas a cena do Che Guevara é muito bizonha. A velocidade com que ele gira e a velocidade com que passa na tela é horrível, é fora de sincronia. Pelo menos aqui faz jus ao mangá, né? Ele sai girando rapidamente e passa raspando pelo chão e depois cai com tudo. É realmente isso que acontece no mangá. Então só fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se ia ficar bem feito ou não vai depender das habilidades dos animadores. Mas aqui ainda eu acho que dá pra ir, dá pra aguentar. O fato é que depois disso, se é contado pro próprio Jack que apanhou e acorda de novo, vai de novo pra lutar, que ele não deveria, porque ele estava mais que humilhado, ele precisava aceitar a derrota. E Bach conta tudo isso pro Jack. E ó, Jack, deu ruim, cara. Deu muito ruim. Tu como lutador já perdeu, já era. Tu tá acabado como lutador. E ele explica que o Jack foi levado com carinho, com cuidado e foi posto no ponto mais alto como uma comida reserva. Tá guardadinha na comida, quando eu quiser comer eu venho aqui e pego. E é bizarro, porque mesmo nesse momento tava lá o Piccolo chorando pra caramba, porque na natureza ele tem que comer aquilo que ele acha bom. O amigo dele ele vai ter que ser comido, porque na cabeça do Piccolo não entra aqui, tipo, ele pode lutar sem devorar. Não entra isso. E mais uma vez ele guarda ali como comida e vai embora, né? A qualquer momento ele volta pra comer seu lanchinho chamado Jack. E isso deixa o Jack triste pra caramba. Jack chora, grita, desespera. Porque o Jack, desde criança, né, nunca desistiu de nada. Ele nunca recuou. Nunca teve um momento que Jack desistiu. E mais uma vez, ele precisou mudar seu estilo de vida e acabar desistindo, aceitando a derrota. E aí sim, se tornou um derrotado de novo. E cara, isso é bem intenso, né? Se você pegar todo o contexto da história. Mas no final das contas, temos um pouquinho aqui do Yujiro, mostrando ser egocêntrico, mostrando se achar pra caramba, como sempre falando suas asneiras, porque muita coisa que o Yujiro fala é bobagem, porque ele é mentiroso, ele se acha pra caramba, ele inventa coisa, mas tem coisas que ele fala que é bem da hora pra caramba. E uma das mentiras dele aqui é simplesmente falar que o Jack teria pouco sangue rama porque perdeu. Simples assim. Esse é o cálculo dele. Se Jack perdeu, é porque tem pouco rama. Não é rama, não. Não é da minha família, viu? Perdeu, não é não. Não é. E cara, a quantidade de vezes que Bach perdeu foi insana. Mas o Yujiro, ele fala o que bem entender. Se fosse para usar essa regra, o Bach perdeu pra Piccolo. E no que perdeu pra Piccolo, não é da minha família mais não, viu? É não, perdeu, pô. Não tem como ser da família não, o sangue dele é fraco. E não é bem assim que funciona. O próprio Tokugawa fala, né? Cara, eu fico perplexo com o seu ego, com o seu... como você se acha. Porque pra ele não aceita alguém fazendo parte da família, tendo o mesmo sangue, perdendo. Esse alguém tem que vencer sempre, porque se é meu filho não pode perder, não pode ser fraco. E o Yujiro sempre vai vir falando essas coisas. Mas claro, temos muitas interpretações, já fiz um vídeo sobre isso, falando que ele quer dizer porque como ele tem sangue canadense, ele não pode ser considerado um Rama, ele não é puramente japonês. Como ele também usa as drogas dele, ele danificou o seu sangue, pode ser isso também. E por último, é simplesmente o ego do Yujiro falando o que eu estou dizendo, né? O próprio Tokugawa deixa claro aí que, de fato, por ele perder, ele
não é um cara forte, não tem muito sangue Rama. Inclusive é interessante, né, porque o próprio Jiro fala, quem vencer eu vou devorar, ou o Piccolo ou o Baki, aquele que venceu eu vou devorar, ele vai escolher o vencedor e não o perdedor. E para alguns que assistiram isso é bem interessante, né? Mas o fato é que depois a gente vê que a luta de Baki e Piccolo, ela acontece. Mas ela acontece de uma forma bem diferente, né? Porque a gente vê que o Togawa fica até triste porque o Aizen conseguiu algum tempo para poder fazer uma reprodução de organismos e criar carne de dinossauro para o Piccolo, e assim o Piccolo ficar tranquilo, não precisar mais comer os adversários, não precisar mais lutar para isso, ele ficar tranquilo, não precisar ficar chorando de desespero. E também a gente vê que ele até mesmo vai permanecer ali recebendo comida de T-Rex por 2 anos. Então é tempo suficiente para ele fazer o que ele quiser ali com relação ao T-Rex e tal. Mas o mais importante sobre tudo isso é que a gente vê que o Baki tenta lutar com o Piccolo e não consegue. Porque simplesmente o Piccolo não quer lutar, tá de boa. Inclusive trazem a carne ali pro Piccolo, o Piccolo come e tal, e fica tranquilo, não tô afim de lutar não, Baki, tá suave aqui. E o Baki fica ali assim, pô, velho, na minha vez tu não vai lutar, na minha vez eu vou ficar de fora. E aí que é interessante porque o próprio Piccolo chega a fazer ali dar comida pro Baki, né? Porque a gente sabe muito bem que no enredo em si, pra quem lê o mangá, é bem mais claro que eles já são bem amigos comparado aos outros. E no final das contas, o Baki tem que usar da arrogância, né? Incitar a raiva do Piccolo e, no caso, ele teve que ferir o orgulho de Piccolo e tentar fazer com que o Piccolo entendesse que dá para lutar pelo seu orgulho, pela dignidade, por honra, e não precisa lutar para matar o outro. Vamos até o fim, vamos lutar até o fim sem matar o outro, sem um devorar o outro, não precisa devorar. Vamos lutar por honra. E isso é muito interessante. Inclusive, ele até diz, né? Você evoluiu, Piccolo, você evoluiu. E legal disso tudo é que no final das contas, o Baki em si, no meio dessa luta toda, é levado pelo Piccolo lá pra cima, né? No meio da pancadaria e jogado de uns 30 metros, velho. Onde o Baki apaga completamente. A gente acaba tendo o episódio finalizado no meio da pancadaria, no meio da porrada. Insano demais. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Gostei muito do que eu vi até então. Tá legal, os cortes não estão acontecendo mais. Até porque dá pra ver que eles tiveram que cortar abruptamente esse episódio, porque eles não estão cortando coisas do mangá. Se eles fossem cortar, dava pra botar um finalzinho aí mais interessante, mais fechadinho. Mas isso não aconteceu porque eles estão evitando cortar. Eu acho que daqui pro final não vai ter mais corte aí do material base, não. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!